Vai gravar? Pronto, Eita, tá gravando. Deixa eu avisar para ela. A gente começa? começa assim. Então, pronto, então vamos lá. Queria agradecer a todos pela presença, agradecer mais uma vez a Autoimune por me convidar, né, para participar dessa preceptoria, bem interessante. Esses casos clínicos têm sido bem enriquecedor, né? Então, tenho aprendido bastante e espero que todos também tenham aprendido. Esse caso, ele não é um caso meu, é um caso emprestado de um ex-residente meu lá do serviço, ele continua lá no serviço com a gente. Então, um caso muito interessante, foi desafiador, ele rodou muito para conseguir ter o diagnóstico e foi um aprendizado também para mim, né? Depois que eu vi esse caso, tá? A Ângela já assistiu, eu apresentei no congresso ano passado, na sessão de casos clínicos difíceis, só que está um pouquinho diferente agora porque eu fiz uma revisão. Lá na apresentação de casos clínicos do congresso, a gente só apresenta o caso, né? Não tem aquela revisão logo depois. É só a discussão e tentando adivinhar o diagnóstico. Então, vamos lá. É um caso raro de neuropatia periférica. Agora não passa. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Como assim? Pronto, consegui passar. Pronto. Paciente do sexo masculino, 49 anos, casado, evangélico, comerciante. Ele tinha um armazém de bebidas e cereais, natural e procedente de Imperatriz, no Maranhão. Ele tinha queixa principal de dor nas pernas e perda de peso. Ele, há 13 meses, mais ou menos, antes da internação, antes desse quadro clínico, ele começou com insônia, depois evoluiu com dor abdominal em cólica recorrente, de forte intensidade, procurou várias vezes emergência por conta da dor, náuseas e perda de peso involuntária. Ele perdeu 36 quilos nesse período. Então, ele era assim. 10 meses depois, ele ficou assim. Então, ele ficou bem emagrecido. Ele tinha dor e fraqueza em membros inferiores, se queixava de queimação nas plantas dos pés, e a queimação e a dor ficaram progressivas, de modo que a intensidade chegou em 10 na escala de 0 a 10, na escala visual analógica. Fraqueza e necessidade também de ajuda para deambular. Ele procurou várias vezes a emergência, ele foi internado algumas vezes, ele se internou tanto em Imperatriz, no Maranhão, quanto em Araguaiana, em Tocantins, para tentar diagnosticar, né, e foi detectado que ele tinha anemia, e ele recebeu 4 concentrados de hemácias nesse período. De antecedente, ele era hipertenso, ele tinha sofrido um assalto, tinha levado um tiro na coxa, ele era ex-tabagista, certo? Etilista, e ele abusava de álcool, não tinha contato com animais, contato com agrotóxicos, nem com pessoas com doenças infecto-contagiosas. Não tinha história familiar de neoplasia e a irmã tinha lúpus. De IOA, ele tinha um tremor simétrico nos membros, principalmente membros superiores, que piorava com o movimento desde o início do quadro, há cerca de 1 ano. Tinha vertigem há mais ou menos 6 meses, sem febre e sem alteração esfincteriana. De medicações, ele vinha em uso de gabapentina, 900 miligramas ao dia, tramadol, 300 miligramas ao dia, amitriptilina, tiamina, tomava os antipertensivos dele e havia utilizado a pregabalina e sem resposta clínica a essas medicações. Ao exame físico, ele era um pouco hipocorado, era bem emagrecido, ele tinha dor e bloqueio no quadril esquerdo, onde ele tinha levado tiro. A palpação abdominal, ele tinha desconforto, a palpação profunda embaixo do ventre, sem massas ou visceromegalias, extremidades perfundidas, e ele tinha edema com cacife e membros inferiores, mas cerca leve, né? Uma cruz em 4 cruzes. Exame neurológico, o que tinha de alterado era motricidade e sensibilidade, e foi detectado o tremor, né, de extremidade. A força dele era reduzida, principalmente em membros inferiores, mas também tinha em membros superiores, e ele tinha também a sensibilidade alterada, sensibilidade tátil diminuída em botas, ele tinha alodinia em membros inferiores, tá? E ele tinha uma sensibilidade vibratória diminuída também em membros inferiores. A marcha dele era um pouco alterada, ele andava devagar, com dificuldade, pisando na parte posterior dos pés, porque ele dizia que incomodava, doía quando ele tocava a planta do pé no chão. Tá? Reflexo também um pouco diminuído e equilíbrio era preservado.
De exames laboratoriais, ele tinha uma anemia, mesmo depois da hemotransfusão, ele continuou com anemia. Ela era normocítica e normocrômica, tá? E as outras séries do hemograma normais, leucócitos, plaquetas normais, diferencial ok. Ele tinha um leve aumento de bilirrubinas, né? As custas mais de indireta. Ele tinha ferritina aumentada, maior que 1.000. Tinha um índice de saturação de transferrina de 64%, também aumentado, com capacidade total de ligação do ferro normal, né? Não parecia ser uma anemia ferropriva. A albumina dele no limite inferior da normalidade. Reticulócitos dele, 82.000, tá? 2,6%, e corrigido 1,52%. Aptoglobina dentro dos valores de referência, ácido fólico e vitamina B12 também. Eletrólitos, LDH, tireoide, TSH, T4 livre, provas inflamatórias, eletroforese de proteínas e exame de urina eram normais. Sorologias para vírus B, C e HIV foram negativas. Ele chegou com inúmeros exames, uma enterorressonância que mostrou esteatose hepática acentuada e mostrou uma osteonecrose da cabeça do fêmur esquerdo, derrame articular com espessamento sinovial. TC de abdômen não tinha alterações, exceto por projétil de arma de fogo no quadril esquerdo. TC de crânio, tórax, ele tinha feito colangiorressonância também, endoscopia, colonoscopia, eco e elastografia, todos normais, sem alterações. E a eletroneuromiografia mostrou, né, o que o exame físico também tinha mostrado. O quadro de polineuropatia sensitiva e motora, axonal, simétrica, grave, de predomínio motor, crônica e que tinha denervação ativa de musculatura distal, tá? Então, resumindo, era um homem de 49 anos, ex-tabagista, etilista, né? Ele abusava do álcool, etilista pesado, tinha história de emagrecimento, perda de peso, anemia, hiperferritinemia, cólica abdominal, osteonecrose de cabeça e de fêmur por conta do tiro que ele levou e o quadro de polineuropatia. Então, um quadro assim florido, mas inespecífico, né? Sem muitas alterações que chamassem atenção específica de uma doença. E aí, continuando a investigação, por conta da ferritina e do índice de saturação de transferrina, e também daquela infiltração hepática, né, sugestiva de esteatose, talvez fosse acúmulo de ferro, foi feito estudo genético de hemocromatose e foi tudo negativo, tá? E aí, pensando se a polineuropatia, cólica abdominal e anemia num paciente que levou um tiro, pensou-se então em intoxicação por chumbo. E aí veio esse diagnóstico, né? O chumbo sérico era de 84, lembrando que a referência para o chumbo é de 5, né, miligramas por decilitro, tá? Então, diagnóstico final, intoxicação por chumbo. Então, foi um diagnóstico, assim, esse paciente rodou muito até chegar lá no Hospital Geral. O reumatologista que deu o diagnóstico, ele é um clínico, assim, de mão cheia, né? Então, fiquei bem feliz com esse diagnóstico. Eu confesso que eu aprendi muito com esse caso clínico. Então, vamos lá. O que é que foi feito para ele? Artroplastia total de quadril, com retirada do projétil, certo? Então, aqui a gente consegue ver bem a bala alojada na cabeça do fêmur. A gente solicitou outro nível sérico de chumbo para fazer o acompanhamento e a gente solicitou EDTA de cálcio, que é um quelante que acaba ajudando a eliminar o chumbo do organismo, certo? Então, depois de 3 meses, esse paciente, depois de 3 meses da cirurgia, ele voltou andando e havia recuperado em grande parte o peso, né? Então, estava bem melhor, não tinha mais aqueles sintomas, conseguia andar sem dificuldade e com melhora considerável também das queixas de parestesia. Então, foi um tratamento, né, com sucesso, obtido sucesso. Então, revisando um pouco, que é que a gente tem sobre o chumbo e o saturnismo? O saturnismo, ele é uma condição muito antiga, já foi detectado antes mesmo de Cristo, então 500 antes de Cristo já tem relato de saturnismo. Ela foi descrita inicialmente também antes de Cristo, mas foi descrito bem melhor por volta de 1800, né, o quadro clínico completo. Depois disso, pouco se descreveu,
né, além do que já tinha sido descrito nessa época. E a grande característica do chumbo é que ele está presente no ambiente, de um modo geral, né? E ele foi muito utilizado e continua sendo utilizado na confecção de metais, na indústria, né? Processo de indústria, na fabricação, por exemplo, de combustível, que eu vou falar um pouquinho. E o chumbo, ele começou a ser utilizado, foi um dos primeiros metais a serem utilizados, porque ele tinha baixo ponto de fusão, então era fácil se formar ligas metálicas a partir do chumbo. E a partir do século XVIII, o uso do chumbo atingiu uma larga escala e começou a ser utilizado assim de uma forma é, grande mesmo. São mais de 200 processos industriais que utilizam o chumbo na sua fabricação, como, por exemplo, chapas, ligas de metal, munição, que é o caso do nosso paciente, canos, tubulação. Na Roma Antiga, a tubulação utilizava chumbo na sua composição, né? Inclusive na Roma Antiga também, eles acrescentavam chumbo ao vinho, que dava um gosto assim um pouco mais adocicado. Então, tinha muitos casos de intoxicação por chumbo na Roma Antiga. Revestimentos de cabos também, pigmentos, então tinta, né? Tinha as tintas antigamente, todas elas tinham pigmentos de chumbo, hoje em dia algumas têm, principalmente aquelas que têm solvente na sua formulação, mas é bem menos, claro, do que o que se tinha antigamente. E no que diz respeito à gasolina, houve toda uma campanha, uma política para tirar o chumbo da gasolina. O chumbo, ele é um aditivo que melhora a performance, o desempenho do motor. Então, ele era muito utilizado na fabricação da gasolina. E no combustível da aviação ainda se tem chumbo, né, em menor escala, mas tem um pouco. Mas da gasolina conseguiu se tirar da fabricação, né, nos últimos anos. O primeiro país que tirou o chumbo da gasolina foi o Japão, em 1970, e a partir daí foi feita toda essa campanha, e o último país que tirou o chumbo foi, ai meu Deus, agora deu um branco, foi um país da África, né, e foi em 2021. Então levou muito tempo para o chumbo sair completamente aí da gasolina, tá? O chumbo é um elemento completamente estranho para o nosso organismo, não existe nenhuma reação química, bioquímica que envolva o chumbo, né? E o grande problema do chumbo é que ele é divalente. Então, ele causa uma competição com o cálcio, com o zinco, né? O que é divalente, ele vai competir, né? Então, por isso que ele vai interferir com tudo quanto é de sistema do nosso organismo, porque tudo tem cálcio, né? O sistema nervoso utiliza muito cálcio, a mitocôndria na respiração celular também, e aí vai. Então, por isso que ele interfere tanto com o nosso organismo. Hoje em dia, a gente tem muito mais intoxicação profissional. Na realidade, nos últimos anos também, sempre foi mais intoxicação profissional, principalmente na questão de mineração e na questão também de solda, né? Indústria, é o que tem mais intoxicação profissional. E como eu disse, tem toda essa política de combate, né, e de prevenção ao chumbo, à intoxicação por chumbo. Nos Estados Unidos, o chumbo foi implicado no aumento de taxas de crianças com QI baixo, né, e aumento de taxas também de violência, de criminalidade. Então, depois que se tirou-se o chumbo, por exemplo, da gasolina, começou-se a fazer um controle maior, observou-se melhor aí nessas estatísticas, tá? Então, é bem interessante a história do chumbo, né? Quem tiver interesse depois em olhar. Outra coisa também interessante, que às vezes a gente pega, pelo menos aqui no interior do Ceará, uma vez ou outra a gente ouve falar, é intoxicação por metanol, né? Assim, qual a ligação? É porque nessas destilarias clandestinas, a tubulação é toda irregular, usa metal que contém chumbo, então pode haver intoxicação por chumbo também nessas destilarias que são clandestinas. Inclusive, nos Estados Unidos, teve muita também intoxicação na época da lei seca lá, né? Que tinha essas destilarias clandestinas, e aí o que acontecia? É, as pessoas tinham a intoxicação, né? E eles usavam muito mosto de milho, então tem esse relato também, tá? Nos Estados Unidos chama moonshine o nome da bebida que é clandestina, um destilado clandestino. Falando um pouquinho mais das curiosidades do chumbo, é muito rica a história do chumbo. Acredita-se que Van Gogh tenha sido intoxicado por chumbo e Goya também. Inclusive esse quadro aqui, eu não sei se tem relação, mas o nome é Saturnus devorando um mirro,
É bem interessante. Só lembrando também que Saturnus é um nome bem antigo, ainda antes de Cristo, que os alquimistas batizaram o chumbo de Saturno, tá? E definitivamente sabe-se, o Portinari, né, Cândido Portinari, pintor brasileiro, ele foi diagnosticado com saturnismo, mas mesmo assim continuou pintando e ele faleceu de saturnismo. O médico dele é, proibiu, mas ele não, eu vou continuar pintando, né? Então, ele, depois que ele teve o diagnóstico, ele passou mais de 10 anos ainda pintando e ele acabou falecendo aí de intoxicação por chumbo. Né? Só outra curiosidade também, eu acho legal isso aqui, Cândido Portinari, não sei se é da época da maioria, mas ele estampou a cédula de 5.000 cruzados novos, tá? Então, aqui muitos daqui não viram, né? Mas eu ainda peguei essa moeda. A absorção do chumbo acontece primariamente pelos pulmões, na exposição ocupacional, mineradores, soldadores, também quem trabalha com munição, né, quem trabalha em estande de tiro, é descrito também intoxicação, né, pela via de inalação. Trato gastrointestinal menos comum, a gente vê mais em crianças, tem relatos também de crianças autistas que têm pica, que lambem as paredes das casas que têm tinta contendo chumbo e desenvolvem saturnismo, tá? Pele também é outra via de contaminação, mas muito rara, a não ser que o componente do ferro seja um componente orgânico, certo? Ossos, eles são o principal sítio de ligação, então depois que o chumbo entra, ele vai ter uma afinidade pelo osso, né? Então a gente pode pensar no cálcio que vai no osso, então ele vai competir com o cálcio, então ele vai se depositar no osso. Então ele é um reservatório de chumbo no nosso organismo. 1% só do chumbo fica no sangue, sendo que 1% do que está no sangue fica ligado à hemoglobina, né? Então ele se liga ao heme, ele tem uma afinidade pelo heme. Tá? E o restante fica nos tecidos moles. Então, ele fica fazendo esse intercâmbio. Ele sai do osso e ele é eliminado, vai para o sangue e ele é eliminado pelo rio. A meia-vida de mais ou menos 30 dias, mas ele não vai ser eliminado totalmente se o paciente continua sendo exposto, né? Então, a gente tem que tirar a fonte para o paciente poder ter essa eliminação. Então, existe uma correlação das manifestações clínicas com o nível sérico de chumbo. Normalmente, o chumbo, se tiver num valor menor que 40, os pacientes vão ser assintomáticos. Lembrando que quem trabalha com o chumbo, existe toda uma legislação, né, sobre isso. Então, o Ministério do Trabalho do Brasil também tem uma legislação específica sobre o chumbo. E se o paciente começa a aumentar os níveis séricos de chumbo, ele tem que ser afastado do trabalho. Se ele começar a ter sintomas, ele tem que usar o quelante. E então tem toda uma legislação, né, na medicina do trabalho sobre isso. Quando os níveis estão entre 40 e 80, os sintomas são leves a moderados, e maior que 80, normalmente, que é o caso do nosso paciente, os sintomas são graves. Lembrando que a anemia e cólica costumam ser reversíveis, tá? Agora, se o paciente tem doença neurológica, manifestação neurológica, pode ser que essa manifestação seja deixe sequela, assim como também a nefropatia induzida pelo chumbo, tá? No trato gastrointestinal é típico essa cólica plúmbica, né? Constipação, anorexia e pode acontecer a linha de Burton. O que é a linha de Burton? A linha de Burton é essa linha que fica assim meio arroxeada, azulada, na transição do dente com a gengiva. Isso acontece em quem tem doença periodontal. Por quê? Porque as bactérias têm enxofre, então vai acontecer uma reação do enxofre com o chumbo e vai formar um sulfeto de chumbo, que vai dar essa coloração aqui à gengiva, certo? Então, essa é a linha de Burton, tá? Agora, se o paciente tem níveis altos de chumbo no sangue, mas ele tem uma saúde oral, bucal boa, ele não vai desenvolver essas linhas de Burton. Fadiga, distúrbio do sono que o nosso paciente tinha, redução da libido, artralgia, mialgia, tudo é sintoma também. Sistema nervoso central, cefaleia, dificuldade de concentração, perda de memória recente, irritabilidade, depressão. E o paciente pode ter uma encefalopatia mais grave, principalmente quando os níveis estão acima de 100, como, por exemplo, coma, convulsão, delírio. Pode ter um déficit cognitivo, um declínio cognitivo, que em crianças pode ser definitivo. Então, existe essa correlação de crianças que vivem em área de mineração, com rio contaminado, que tem um desenvolvimento neurológico ruim,
tá? Então, isso é bem descrito. Hematológico, anemia. Renal, né? A gente tem a doença renal, que é túbulo intersticial, não é doença glomerular. Doença cardiovascular e o declínio cognitivo na exposição a longo prazo, tá? Ansiedade, depressão e hostilidade, como eu disse, manifestação crônica, a hostilidade aqui levando a casos de criminalidade, como foi descrito nos Estados Unidos, neuropatia periférica, perda auditiva e também tremor, como aconteceu com o nosso paciente. A anemia, ela acontece por inibição de duas enzimas principais que têm a ver com a síntese da hemoglobina, que é a ácido delta-aminolevulínico desidratase e a ferroquelatase. E na minoria dos casos, a anemia vai ser por hemólise, tá? Porque o chumbo ele também causa uma instabilidade da membrana celular. De recomendação, educação e prevenção para todos, e é o suficiente para aqueles pacientes que são assintomáticos. Então, o paciente tem que usar EPI, existem algumas recomendações também de descontaminação com substâncias específicas para, né, o paciente não se contaminar. Alguns cuidados, como, por exemplo, não comer nem fumar num ambiente que é contaminado pelo chumbo, porque aquilo ali vai facilitar também, por exemplo, a contaminação pelo trato gastrointestinal, né? Então, tem toda essa questão de educação e prevenção é fundamental para a gente evitar aí, intoxicação por chumbo. Para pacientes que são sintomáticos, os quelantes, os principais são DMSA e o EDTA. Em geral, eles são necessários quando os pacientes têm sintomas, que é ali quando o chumbo está acima de 40, 50. E o quelante vai ser utilizado sempre quando é maior que 100, porque o quadro clínico é sempre grave nessa situação, e na maioria das vezes, quando o nível sérico está maior que 80, também provavelmente vai ser necessário, porque o paciente vai estar sintomático. Né? Então, aqui são algumas obras do Cândido Portinari, né? O Mestiço e aqui o Café, tá? Então, Cândido Portinari foi um artista fenomenal brasileiro. Ele ganhou a popularidade dele na França, depois ele voltou para cá, né? E aí teve esse trágico diagnóstico. Inclusive, ele recebeu um convite no ano que ele faleceu para levar 200 pinturas lá para Milão, né? E aí ele disse que ia pintar, o médico disse que ele não pintasse, ele pintou e acabou falecendo porque a sobrecarga aumentou muito, né, de chumbo no organismo dele. Então era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, estou aberta aí à discussão. Espero que tenha contribuído aí o enriquecimento, né, do diagnóstico diferencial. Deixa eu parar Ô, aqui. Quila, eu não sei se eu me atrapalhei e você falou, mas eu assisti uma vez um filme aí na televisão que Ah, o cara passou um tempão doente, ele desmaiou, ele ficou com quadro neurológico, ele tinha uma prótese de chumbo. pois é, tinha essa história da prótese de chumbo antigamente, né? A prótese do quadril dele, aí tinha alguma coisa que era chumbo, eu não sei o que era. E ele ficou super mal, super mal, super mal. E aí foram um dos residentes dele que todo mundo já achava que ele ia morrer, ninguém sabia o que era. E parece que as pessoas não sabiam nem que ele tinha uma prótese. Pois é. Então, assim, para você imaginar, né, que o paciente tem uma bala ali que vai ocasionar. Agora, assim, se a gente for ver, é muito curioso, porque hoje em dia tem muitos pacientes com balas alojadas. Eu trabalho no É, hospital de trauma, né? então, assim, Às vezes perto da coluna, né? Perto da coluna e ninguém mexe, né? exato, eu tenho muitos pacientes com balas alojadas, e assim, nem todos os pacientes com balas vão ter saturnismo, nem todos. Quando é que aumenta o risco de ter saturnismo? Quando ele está intraarticular e quando ele está intramedular. Por quê? Porque ele é embebido e ele não forma aquela cápsula fibrosa de reação de corpo estranho. Então, aquela cápsula protege um pouco da absorção. Então, quando ele está embebido no líquido sinovial, né, por exemplo, então a absorção vai ser maior. E esse paciente, não sei se vocês perceberam, o intervalo entre o tiro, 14 anos, e a manifestação clínica. Foi muito Tem muito longo. É muito tempo para ele manifestar sintomas de intoxicação. Né? Então, ele levou 14 anos para manifestar, né, sintomas de intoxicação por chumbo, tá? É muito tardio, exatamente. É bem Eu legal achei mesmo. incrível, eu achei Eu, pelo menos, nunca vi nenhum caso de saturnismo.
eu só me lembro de uma descrição de um paciente que tinha um alambique em casa. E aí ele fez uma gota saturnínica. Nunca Entendeu? vi. Nunca viu, mas olha, eu posso estar enganada. Vou até procurar na internet se é gota, mas era gota. Deixa eu botar aqui bem Olha aí, rapidinho. Gota procurei. saturnínica. Porque isso faz tanto tempo, eu acho que eu era estudante. Tem gota saturnínica. Eu estava pensando exatamente isso. O que É a você gota perde, pelo paciente? chumbo. É consequência, é gota pelo chumbo. Tem sim. Raríssimo, nunca ouvi falar. Assim, gota Eu era saturina, até ouvi estudante falar, acho de que tu tinha comentado uma medicina, vez, não aí tinha? eu era estudante de medicina e alguém fez alguma descrição dessa gota saturnínica, entendeu? Pois é, outra curiosidade também, tem produtos cosméticos que têm chumbo. Hoje em dia a fiscalização é maior, mas é descrito também, tá? Chumbo em produtos cosméticos. Mas, claro, a absorção pela pele é bem inferior, né? Mas muito Exatamente, eu já. Super legal, super interessante, parabéns. Nossa, eu nunca vi também. E eu fiquei obrigada. impressionada, desculpa, acho que eu interrompi a Renata. Eu fiquei impressionada com o grau de caquexia que ele ficou, né? Um negócio assim, 30 quilos daquela foto. Tu tá mostrasse chocante. depois a foto dele. Tu Mostrei mostrou agora, ele andando, mostrei ele andando. mostrando, né? Ele, 3 meses mostrou, né? depois que foi tirado a bala. Porque ele ficou assim, pele e osso, né? Ficou pele e osso. E assim, o chumbo ele Mata, né? interfere com todos os processos do organismo, né? Porque ele é um íon, Sim. né? É um metal, mas é um íon que anda livremente entre os tecidos. Às vezes a Renata, gente eu acho que eu te pode. interrompi, né? Se você quiser falar? Isso, nada. Que ela falou dos cosméticos, eu tinha ouvido falar também que esses delineadores, lápis de olho, tudo que tem cor, carral, s- sei lá, uns termos assim, todos eles são de alto teor de chumbo, que a gente sempre tem que ver, é, assim, né? O teor a gente não vai entender, mas que não sei se evitar, ou quem usa muito delineador, lápis de olho, esses que tem col e carral, evitar, porque Como são é, os que têm mais. como é André, Renato, eu não estou entendendo. É carral, é? É o KOHL, que é col, Ah, e carral, que é K-A, acho que é H-A-O. É os que são mais escuros, os que são bem pretões, os Com J. lápis. A Lília colocou aqui com J. E Carral, com J. com J, né? Então, disse que esses aí eu já ouvi falar que tem um alto teor de chumbo. Assim, também gente, aí aí vem os pacientes nunca me criando faculdade preocupei, pra Batons gente. Tem nunca me também. mania. preocupei porque, nunca me preocupei porque assim, né? Também nem eu uso muito, nem achava que fosse a ponto de causar uma intoxicação. Mas já Pois ouvi é, mas falar que é esses, difícil talvez de porque tem separar. absorção maior, né? Porque a Oi? mucosa. Talvez porque tem uma absorção maior, não sei, esses de olho, mas batom também, Lilian, já ouvi falar que batom tem, inclusive a MAC, né, que a gente Gente, sempre usa, lata de MAC leite. tem. Lata de leite antigamente era fabricada com chumbo na liga. Ai, nossa. Tudo tinha chumbo, tudo que tinha metal, a liga era com chumbo. Eu olhando, eu fiquei impressionada. Tem até documentários falando de intoxicação por chumbo. É É a muito sorte que eu interessante. acho, né, Kila, que deve ter alguma coisa que faz com que uns se intoxiquem mais do que os outros, né? Sim, tem. Tipo de alimentação, por exemplo. Se você tem uma dieta pobre em cálcio, você vai absorver mais o chumbo, porque é tipo competidor, entendeu? Então, tem várias coisas que favorecem genética. O uso de álcool faz você se intoxicar mais. Então, tem alguns Foi fatores que aumentam, vamos dizer assim, a predisposição para o paciente ter o quadro clínico. E aumentar a absorção também. Fumar na hora que está num ambiente com que tem o chumbo em suspensão, comer num ambiente que também tem chumbo em suspensão, tudo isso aumenta a intoxicação, né? Então tem vários fatores aí associados, desde a dieta, genética também, né? Consumo de álcool e aí vai.
Ô, Keila, Tá, então, se a gente for tirar para conhecimento assim, um paciente da gente que tenha, sei lá, muita fadiga, muita dor muscular, muita parestesia, de repente está dosando o chumbo, é uma coisa interessante, Ó, né? é uma tríade. Anemia, certo? Neuropatia e dor abdominal. É o que você tem que se atentar, certo? É o principal, tá? E aí tem que ver Anemia, principalmente a ocupação, porque é muito mais ocupacional do que, né, por inalação do que propriamente pelo trato gastrointestinal, né? Tem relato no Rio, lá dos Estados Unidos, na cidade de Flint, e a população inteira se contaminou porque teve a mina lá, jogava tudo no rio, né? contaminou. E contaminou todo mundo, né? E as crianças são particularmente vulneráveis por conta do neurodesenvolvimento. Bem ô, Keila, interessante. boa noite. Ei, Diga. primeiro, parabéns, que aula espetacular, viu? Não, não só do ponto de vista médico, clínico, como também cultural, né? Revisando a importância A gente foi até Van Gogh, né, do Rodrigo? jogo. Eu sempre E Van achei Gogh assim, ficou surdo, né? E ele ficou meio Excelente, doido. maravilhosa a aula. Talvez ele tenha tido. Eu acho que ele deve ter tido. Ele pintava direto e todas as tintas tinham chumbo antigamente. Tinha umas que tinham mais. Um amarelo, um prato, assim, prata, tinham mais chumbo. Mas todas elas tinham chumbo. O chumbo, ele ajuda no pigmento, entendeu? eu confesso que eu sempre achei meio esquisito aquelas pinturas de Van Gogh, né? Não fui muito admirador, não, mas, hein, assim, sempre achei que tem algo exógeno aí que eu consumia para pintar aquilo. Mas, enfim, não imaginava que era o chumbo, não, confesso, minha ignorância. Obrigado aí, Mas assim, o que é parabéns pela. provado é Portinari. Ah, sim, é só É aí parte. provado é Portinari. Van Gogh e Goya, acredita-se que eles tiveram, sim. Eles O tiveram quadros Keila, neurológicos. o Aderson colocou aqui, o etilismo associado, alguma importância já foi respondida em Sim. relação à polineuropatia. Ele está perguntando se ele deixou de tomar os 2 fardos de cerveja. Tu sabe que eu não perguntei? Eu vou perguntar para o Marcelo, o meu ex-residente. Eu não deixaria, não, eu acho. Gosto de tomar um Fica vinhozinho. devendo essa, depois pergunta lá ao Tá residente se ele certo. deixou Outra coisa, eu os também 2 tenho que ver, que eu acabei esquecendo de perguntar, porque assim, o esqueleto fica sendo reservatório, né, do chumbo, que vai sendo eliminado aos poucos, de acordo com o clearance renal. Então, assim, eu acho que ele tem que ficar dosando o chumbo, né, e vendo a É, necessidade de quelante, né? Agora, ele melhorou muito só em tirar a prótese, só em tirar a bala, o projétil. a bala, né? É. Eu vi o caso, viu, Kirla? Eu lembro quando eu era estudante de medicina, lá na enfermaria do universitário, na enfermaria da neurologia, que era um quadro que estava no diagnóstico diferencial de uma neuropatia crônica, que é aquela PEDIC, que é Entendi. como se fosse um Guillain-Barré crônico. E Aham. estava no diferencial, na história clínica, que ele tinha tido uma história de um projeto de arma de fogo, só que era na coluna, como a doutora Ângela falou, aí não tinha como tirar, né? E ficou dosar o chumbo, agora eu confesso que eu não me lembro o valor do chumbo, não me lembro, mas ficou essa hipótese aí como uma das possibilidades, só que não tinha como tirar e esse paciente eu lembro que acabou evoluindo para óbito por pneumonia aspirativa. Ele delfinhou, emagreceu, eu me lembro disso aí. A foto que você mostrou também é dramática, uma síndrome consumptiva, né? Ele ficou Exato, muito magro, exato. Mas é um aprendizado grande esse caso. E assim, a gente muito recebe legal. paciente com neuropatia, direto, É, direto, né? é verdade. É o Vai para diagnóstico. Oi. Não, é só que, mais uma vez, a gente vê assim, o diagnóstico diferencial de neuropatia é difícil, né? Muitas, inúmeras causas sistêmicas. Então, é sempre um desafio a gente pensar. Realmente, a gente não costuma pensar nessas causas mais raras, né? Exato, exato. Adorei. Foi muito bom. Exatamente, com Foi lá aquela já perda de peso perguntado. ali, é mais fácil você passar, não Coisa pensando muito numa idoso, vasculite. Mais fácil você achar que é uma vasculite do que uma intoxicação por chumbo, né? Apesar de que não É, tinha uma prova inflamatória elevada. Era tudo normal, né? Exame laboratorial. Só anemia, né? Um pouquinho de bilirrubina aumentada. quem sabe se a gente não vai encontrar nenhum caso por aí nos próximos Pois é, dias. cheio de gente empacada. Aham! Guila, obrigada, amiga. Foi ótimo, viu? Obrigada Obrigada mesmo. também. Eu acho que a Maria tá aí.
Ela Eu conseguiu consegui entrar. entrar, Ai, pronto. eu consegui entrar um pouco Dona depois. Ilha, Obrigada, doutora Keila. Obrigada a todos pela presença. E a próxima aula, dia 4 de setembro. Será com a doutora Ana Carla Guedes. Ok, estamos Tá juntos. bem? Obrigada a todos. Obrigada, Boa gente. noite, Foi ótimo. crianças. Tchau, Beijo. boa noite. tchau, boa Tchau, noite. tchau.